Capítulo 15. Londres parece terrivelmente calma essa semana, agora que o duque preferido da sociedade partiu com sua duquesa favorita para o campo. Esta autora poderia relatar que o Sr. Nigel Bilbrook foi visto convidando a senhorita Penelope Ferton para dançar, ou que a senhorita Penelope, apesar de ter aceitado a oferta diante da alegre insistência da mãe, não pareceu muito satisfeita com a situação. Mas francamente, quem quer ler sobre o Sr. Bilbrook ou a senhorita Penelope? Não vamos nos enganar, ainda estamos curiosíssimos sobre o duque e a duquesa. Crônicas da Sociedade de Lady Winstanley, 28 de maio de 1813. Daphne pensou que era como estar no jardim de Lady Trowbridge novamente, a não ser pelo fato de que desta vez não haveria interrupções, nem o irmão mais velho furioso ou o medo de serem descobertos, apenas o marido, uma esposa e a promessa da paixão. Os lábios de Simon encontraram os dela, gentis, mas exigentes. A cada toque, a cada movimento da língua dele, ela estremecia com pequenos espasmos de desejo, que só faziam crescer. Eu já disse que adoro o canto da sua boca, sussurrou ele. Não, respondeu Daphne com a voz trêmula, impressionada com o fato de ele ter algum dia ter prestado atenção a isso. Pois adoro, murmurou Simon, e então começou a lhe mostrar com que intensidade. Passou os dentes pelo lábio inferior dela e acompanhou o desenho do canto de sua boca com a língua. Daphne sentiu cócegas e abriu um amplo sorriso. Pare com isso, pediu ela rindo. Nunca, prometeu ele, afastando-se um pouco, aninhando o rosto dela nas mãos. Você tem o sorriso mais lindo que eu já vi. A reação inicial de Daphne foi dizer, não seja bobo, mas então pensou, por que estragar um momento como este? Então apenas sussurrou, jura? Juro. Ele deu um beijo no nariz dela. Quando você sorri, sua boca ocupa metade do seu rosto. Simon, exclamou ela, isso parece horrível. É lindo, mentiroso, maravilhoso. Ela fez uma careta, mas começou a rir ao mesmo tempo. Obviamente, você não sabe nada sobre os padrões de beleza feminina. Ele levantou uma sobrancelha. No que diz respeito a você, meus padrões de beleza são os únicos que importam a partir de agora. Por um instante, ela ficou sem fala. Então seu corpo se encontrou com o dele, e os dois foram tomados pelos espasmos de uma gargalhada. Ah, Simon, disse ela, soltando o arquejo, você é tão impetuoso, tão inesperadamente impetuoso. Inesperadamente? Repetiu ele. Está dizendo que não esperava que eu fosse assim? Os dois apertaram os lábios para evitar outra gargalhada, mas não conseguiram. Isso é quase pior que ser chamado de impotente, resmungou ele. Daphne ficou séria no mesmo instante. Ah, Simon, você sabe que eu não... Desistiu de tentar explicar e disse, me desculpe. Não precisa se desculpar, afirmou ele, descartando o pedido dela com aceno de mão. Talvez eu precise matar sua mãe, mas você não tem nada que se lamentar. Daphne deixou escapar uma risada perplexa. Mamãe fez o melhor que pôde, e foi você que me deixou confusa quando disse... Ah, então agora a culpa é toda minha? Retrucou ele, fingindo indignação. Mas então, sua expressão ficou maliciosa e sedutora. Ele se aproximou dela, inclinando o corpo de forma que Daphne teve que arquear as costas para trás. Pelo visto, vou ter que trabalhar em dobro para provar minhas capacidades, então. Ele deslizou uma das mãos até a nuca de Daphne, apoiando sua cabeça enquanto deitava na cama. Ela perdeu o fôlego quando viu os intensos olhos azuis dele. O mundo parecia diferente daquele ângulo, mais sombrio, mais perigoso e ainda mais emocionante, com Simon acima dela, preenchendo seu campo de visão. E naquele instante, com Simon se aproximando cada vez mais dela, ele se tornou seu mundo inteiro. Dessa vez, o beijo não foi suave, ele não fez cócegas, e sim a devorou, não a provocou, e sim a possuiu. Simon estava com as mãos embaixo do corpo dela, acariciando suas nádegas, aproximando-a de sua excitação. Hoje, sussurrou ele, com a voz rouca e calorosa, você será minha. Daphne arfava cada vez mais alto. Simon estava muito perto dela, cada centímetro de seu corpo cobrindo-a completamente. Ela havia imaginado essa cena 1000 vezes, desde o instante no Regent's Park, em que ele disse que casaria com ela, mas nunca havia lhe ocorrido que o simples peso dele sobre ela seria tão excitante. Ele era grande,
firme e musculoso. Não havia como fugir de seu ataque sedutor, mesmo que ela quisesse. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Era muito estranho sentir tanta alegria com a própria impotência. Ele poderia fazer o que desejasse com ela, e Daphne queria que ele fizesse. Mas quando o corpo dele estremeceu e seus lábios tentaram dizer o nome dela, sem conseguir ir além de Daphne, ela percebeu que possuía um tipo próprio de controle. Ele a queria tanto que não conseguia respirar, precisava tanto dela que não era capaz de falar. E de alguma forma, enquanto comemorava o poder recém-descoberto, Daphne se deu conta de que seu corpo parecia saber o que fazer. Seus quadris se arquearam para ir ao encontro dele, e quando as mãos de Simon levantaram seu vestido até a cintura, as pernas dela se enroscaram nas dele, trazendo-o ainda para mais perto do berço de sua feminilidade. Meu Deus, Daphne, arquejou ele, apoiando o corpo trêmulo nos cotovelos. Eu quero, eu não posso. Ela agarrou as costas de Simon, tentando colocá-lo na mesma posição de antes. O ar parecia frio no espaço que o corpo dele estivera ocupando e que agora estava vazio. Não consigo ir devagar, resmungou ele. Eu não me importo. Mas eu, sim. Os olhos dele ardiam, com intenções maliciosas. Acho que estamos nos apressando. Daphne apenas o encarou, tentando recuperar o fôlego. Ele havia se sentado, e seus olhos corriam pelo corpo dela, enquanto a mão deslizava da perna até o joelho. Primeiro, sussurrou ele, precisamos fazer algo a respeito de todas essas roupas. Daphne arquejou de susto quando ele se levantou, erguendo-a junto. As pernas dela estavam fracas e sem equilíbrio, mas ele a manteve de pé, segurando o vestido ao redor de sua cintura. Então, cochichou em seu ouvido. É difícil tirar sua roupa com você deitada. Uma das mãos dele encontrou a curva de suas nádegas e começou a massageá-la com um movimento circular. A questão é, devo puxar o vestido para cima ou para baixo? Refletiu ele. Daphne rezou para que ele não esperasse que ela realmente respondesse a pergunta, porque ela não conseguiria. Ou prosseguiu Simon devagar, deslizando um dedo por debaixo do vestido. Os dois. E então, antes que ela tivesse tempo para reagir, ele havia puxado a parte de cima do vestido para baixo, de tal forma que ele todo ficou embolado ao redor da cintura de Daphne. Ela estava com as pernas à mostra e, se não fosse pelo fino chemiser de seda, teria ficado completamente nua. Ora, eu não esperava por isso, murmurou Simon, tocando um de seus seios por cima do tecido delicado. Não que seja uma surpresa desagradável, é claro, a seda nunca é tão macia quanto a pele, mas tem suas vantagens. Daphne ofegou enquanto observava deslizar o chemiser lentamente de um lado para o outro, fazendo com que seus mamilos endurecessem com a fricção do tecido. Eu não imaginava, sussurrou Daphne, com a respiração saindo quente e úmida pelos lábios. Simon se concentrou em um dos seios. Não imaginava o quê? Que você tinha ideia tão pecaminosos. Ele sorriu, devagar e cheio de malícia. Levou os lábios ao ouvido dela e murmurou: você é a irmã do meu melhor amigo. Era absolutamente proibida. O que eu poderia fazer? Daphne estremeceu de desejo. Os suspiros dele tocaram apenas em sua orelha, mas ela sentiu a pele se arrepiar no corpo todo. Eu não podia fazer nada, continuou ele, baixando uma alça do chemiser pelo ombro dela. Além de imaginar. Você pensava em mim? Perguntou Daphne no arquejo, sentindo o corpo se excitar com essa ideia. Pensava nisto? A mão que segurava seus quadris apertou mais. Todas as noites, sempre antes de dormir, até minha pele começar a queimar e meu corpo implorar por alívio. Daphne sentiu suas pernas fraquejarem, mas ele a sustentou. E depois, quando eu caía no sono, sua boca foi até o pescoço dela, acariciando-a, não só com os lábios, mas também com os arquejos. Era aí que eu ficava realmente safado. Daphne deixou escapar um gemido, estrangulado, incoerente e cheio de desejo. A segunda alça do chemiser caiu pelo ombro dela, justamente quando os lábios de Simon encontraram espaço irresistível entre seus seios. Mas hoje, prosseguiu ele, empurrando o tecido para baixo até que os dois seios dela estivessem nus.
Hoje, todos os meus sonhos estão se tornando realidade. Daphne teve tempo apenas de arfar antes que a boca de Simon encontrasse seu seio e abocanhasse o mamilo entumecido. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Era isso que eu queria fazer no jardim de Lady Truebard, disse ele. Você sabia disso? Ela balançou a cabeça, loucamente, agarrando seus ombros dele para se apoiar. O corpo dela se movia de um lado para o outro, e Daphne mal conseguia manter a cabeça ereta. Estava sendo tomada por espasmos de puro sentimento, que lhe roubavam o fôlego, o equilíbrio e até mesmo os pensamentos. É claro que não sabia, murmurou ele. Você é muito inocente. Com os dedos hábeis e experientes, Simon tirou o restante das roupas de Daphne, até deixá-la completamente nua em seus braços, com delicadeza, porque sabia que ela devia estar quase tão nervosa quanto excitada. Deitou-a de novo na cama. Os movimentos dele foram totalmente descontrolados ao tirar as próprias roupas. Estava com a pele em chamas, com todo o corpo queimando de desejo. Em nenhum momento, no entanto, tirou os olhos dela, esparramada em cima da cama, a maior tentação que ele já havia visto. A pele aveludada de Daphne cintilava à luz bruxuleante das velas. Seus cabelos compridos, agora desgrenhados, caíam sobre seu rosto com uma naturalidade selvagem. Os dedos de Simon, que haviam tirado as roupas dela com tanta delicadeza e agilidade, agora pareciam rudes e desajeitados, enquanto ele tentava se entender com os botões e nós dos próprios trajes. Quando suas mãos chegaram às calças, ele viu que ela estava se cobrindo com os lençóis. Não, pediu ele, mal reconhecendo a própria voz. Os olhos dela se encontraram com os dele, e Simon disse: eu vou ser seu cobertor. Tirou o resto de suas roupas, e antes que Daphne pudesse dizer qualquer coisa, foi em direção à cama, cobrindo o corpo dela com o seu. Percebeu que ela arfou de surpresa ao senti-lo, com o corpo se tensionando levemente. Shhh, murmurou ele, encostando o rosto no pescoço dela, enquanto uma de suas mãos desenhava círculos suaves na coxa. Confie em mim. Eu confio em você, disse Daphne, com a voz trêmula. É só que... Ele subiu com a mão para os quadris dela. O quê? Ele percebeu a irritação em sua voz, quando ela disse: eu gostaria de não ser tão inocente. Uma onda de riso sacudiu o peito de Simon. Pare com isso, reclamou ela, batendo no ombro dele. Eu não estou rindo de você. Obviamente está rindo, resmungou Daphne. E não me diga que está rindo comigo, porque essa desculpa nunca funciona. Eu estava rindo, explicou ele, baixinho, arboreando-se nos cotovelos a fim de olhar para o rosto dela, porque pensei que estou morrendo de felicidade com sua inocência. Roçou os lábios dela com seus numa carícia suave. Estou honrado de ser o único homem a tocar em você, assim. Os olhos dela brilharam com tanta pureza que Simon quase se desmanchou. Tem certeza? Sussurrou ela. Absoluta, disse ele, surpreso com o som áspero da própria voz, embora essa seja apenas um dos inúmeros sentimentos que estou experimentando neste momento. Ela não disse nada, mas seus olhos expressavam uma curiosidade encantadora. Acho que sou capaz de matar qualquer homem que se atreva a olhar para você com segundas intenções, resmungou ele. Para a grande surpresa de Simon, ela explodiu numa gargalhada. Ah, Simon, arquejou ela, é maravilhoso ser objeto de um ciúme tão irracional. Obrigada. Você ainda vai me agradecer por isso, prometeu ele. E talvez, murmurou ela, com os olhos mais sedutores que ele já tinha visto, você me agradeça também. Simon sentiu as coxas de Daphne se abrirem quando ele encaixou o corpo no dela, com sua virilidade quente pressionando sua barriga. Eu já agradeço, sussurrou ele, beijando o ombro dela. Acredite, eu já agradeço. Ele nunca se sentira tão grato pelo controle que havia aprendido a exercer sobre si mesmo. Todo seu corpo ansiava por mergulhar em Daphne e finalmente possuí-la, mas ele sabia que aquela noite, as núpcias deles pertencia a ela, não a ele.
Era a primeira vez dela. Simon era seu primeiro amante, seu único amante. Ele pensou com uma ferocidade atípica e tinha a responsabilidade de garantir que aquela noite fosse mais que prazerosa para ela. Ele sabia que ela o queria. Daphne estava com a respiração irregular e os olhos vidrados de desejo. Mal podia suportar olhar para o rosto dela, pois cada vez que via seus lábios entreabertos e ofegantes, era quase vencido pela vontade de penetrá-la. Então, em vez de fazer isso, ele a beijou. Beijou-a em todos os lugares e ignorou o desespero que sentia toda vez que a ouvia arfar. Depois, finalmente, quando ela se contorceu e gemeu embaixo dele, deixando claro que estava louca por ele, Simon deslizou a mão para o meio das pernas dela e a tocou. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush on the Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!